Todas as ferramentas, elas contribuem muito com o autoconhecimento, mas se ela é utilizada para tomar uma decisão, e essa é uma preocupação que a gente tem também em relação à psicologia organizacional, de colocar testes logo no início do processo. É uma das coisas que mais se ouve, por exemplo, reclamações em LinkedIn, sequer conversaram comigo, me mandaram uma bateria de testes que eu fiz durante uma manhã toda e eu fui desclassificado. Falo sempre a vida inteira que nenhum teste reprova ninguém. Às vezes eles trazem para mim, o resultado da avaliação apontou tal característica. E eu pergunto, e como você viu isso na entrevista e na sua investigação? Então não adianta uma professora falar assim, esse menino está dando muito problema, leva ele para fazer uma avaliação psicológica. Ou um juiz, de repente, fala, deixa eu ver o que tem de psicológico nessa pessoa. Isso não é demanda específica, a gente precisa entender quais são as questões específicas que estão por detrás dessa necessidade de uma avaliação psicológica. Sabe aquele momento em que alguém diz, você não parece uma pessoa ansiosa? E você pensa, mas como assim parece? É aí que a mágica e o equívoco começam. Todo mundo tem uma ideia sobre o que são testes psicológicos. Alguns acham que são questionários prontos, outros que servem para julgar, aprovar ou eliminar. Mas a verdade é que testes revelam o que a conversa às vezes não alcança. Eles traduzem o invisível e, quando bem aplicados, mostram muito mais do que respostas. Mostram histórias, padrões e possibilidades. No episódio de hoje do IPOCcast, a gente vai atravessar esse universo entre a ciência e a sensibilidade, para entender o que realmente há por trás de um teste psicológico, como ele nasce, o que ele mede e por que continua sendo uma das ferramentas mais sérias da psicologia. Eu sou Ana Lúcia Pita, diretora de pessoas do IPOG, e confesso que é uma alegria imensa apresentar este episódio falando de um tema que me fascina e faz parte do meu dia a dia há uns 30 anos: compreender pessoas. Sejam muito bem-vindos. E eu não poderia estar mais honrada de estar em companhias tão boas, né? Hoje eu recebo a professora e pesquisadora Ana Cristina Rezende, doutora em psicologia, uma referência em avaliação psicológica no Brasil, com uma trajetória sólida em métodos projetivos e psicometria, e que acompanha de perto o rigor científico necessário para a construção e validação destes instrumentos. Ana Cristina, seja muito bem-vinda aqui no nosso IPOGcast. Eu que agradeço, Ana. Falar de ciência, né, de teste é falar de ciência, é falar de menos rótulo, é falar de ciências aplicadas a decisões mais justas. Então é um prazer para mim, obrigada pelas palavras carinhosas, e também é um prazer estar aqui com a colega, com a professora Simone, que também eu admiro o trabalho dela e que é uma pessoa muito competente também. Muito bom. E recebo também a professora Simone Jaime, psicóloga com vasta experiência em desenvolvimento humano, liderança e comportamento organizacional. Simone, é uma alegria ter você aqui conosco, já é minha companheira de tempos atrás, profissional, e é muito bom ter você aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, vai ser maravilhoso discutir esse tema com duas pessoas que eu também admiro bastante e tem muita propriedade para falar. Muito bom, vamos começar nosso bate-papo aqui, a nossa conversa sobre testes psicológicos, né? Ana Cristina, eu vou começar com você. Muita gente associa testes psicológicos apenas a um questionário, a um conjunto de figuras, de desenhos, mas existe toda uma ciência por trás da construção de um teste. Existe estatística, teoria, a psicometria, né? Então, a pergunta é, como nasce um teste psicológico? E o que faz para ele se tornar um instrumento científico?
Ana, um teste psicológico, ele nasce da necessidade de tecnologia profissional para você resolver problemas, né? Então, isso depende da necessidade de compreender as características psicológicas. Que características são essas? Então, o teste ele é baseado em algum traço, em algum construto que a gente chama de características psicológicas também, que pode ser características de personalidade, transtornos psicopatológicos, pode estar relacionado também com características afetivas, cognitivas, comportamentais. Quando a gente fala de afetivo, a gente está falando de tristeza, alegria, raiva, ansiedade. Quando a gente fala de aspectos comportamentais, a gente está falando de agressividade, de cooperação, de impulsividade, de hesitação. Quando a gente está falando de aspectos cognitivos, a gente está falando de inteligência, de memória, atenção, funções executivas necessárias para o planejamento, para a inibição, né? Para o comportamento inibitório, para a flexibilidade cognitiva. Então, a partir do momento que eu tenho a necessidade, né, de mensurar esses construtos psicológicos, existe aí já a possibilidade de você desenvolver um instrumento como um teste. Então, tudo começa de uma teoria, de um construto, e a partir daí, então, eu vou desenvolver os itens ou estímulos que vão avaliar essas questões. A partir do momento que as pessoas respondem, a gente começa, então, a aplicar a psicometria pura, que seria um conjunto aí de estratégias e métodos estatísticos, matemáticos, né, que a gente pega emprestado, para que a gente possa avaliar as propriedades científicas dos instrumentos de validade, de confiabilidade, normas de interpretação, e a partir daí, então, a gente desenvolve um manual, né, do teste psicológico, mostrando aí toda a construção, o processo de construção desse teste e as suas propriedades científicas, né? Todas essas informações, elas se encontram numa resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é a resolução 031 de 2022. Muito bom. Então, para um teste se tornar validado, ele precisa ser aplicado, analisado, tem que fazer testes estatísticos até que ele seja validado como um instrumento seguro. E são vários testes. São vários testes, isso mesmo. Muito bom. Eu vou fazer agora uma pergunta para Simone, né? Trazendo isso para o universo organizacional, né? Os testes são utilizados em várias situações no universo organizacional, né? Como é que você vê isso? Algumas vezes pode ser visto como uma etapa burocrática de um processo seletivo, por enquanto, por exemplo, né? Mas como que você vê essa utilização de testes no ambiente organizacional? Excelente pergunta. E é bom ter a oportunidade de falar sobre isso, porque, embora algumas pessoas considerem ele um teste burocrático ou um custo alto, ele é essencial para a tomada de decisão que seja mais eficiente. Por exemplo, eu posso dizer para vocês, isso é engraçado que eu tive acesso a essa informação recente, depois da folha de pagamento, o segundo maior custo da minha consultoria hoje é com testes ou inventários comportamentais. E é algo que eu não abro mão. Por toda essa cientificidade que a Ana sabiamente trouxe, o teste ele se propõe a avaliar algo e ele faz isso muito bem feito. E lá, retomando o início do que você trouxe, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e acha que ela é ansiosa ou não, de se olhar. Claro que tem alguns comportamentos, como o movimento dos pés, uma fala acelerada, enfim, que mostra ansiedade. Mas como que a gente vai, além do que se observa, conhecer um pouquinho o que eu costumo chamar de segunda camada, né? Se a gente estivesse pensando aí no iceberg, o que determina o nosso comportamento é o que está submerso, não é o que todo mundo vê. E aí as pessoas tendem a rotular pelo que todo mundo vê e isso gera uma interpretação errada. Você trouxe sobre contratações, né? A importância do teste não ser só uma etapa burocrática. Eu vou iniciar falando de contratação.
dizendo quanto você avaliar a personalidade de alguém faz com que a gente faça uma contratação muito mais eficiente para aquela pessoa se adeque melhor à cultura da organização, como a gente usa hoje, com muita frequência, testes psicológicos em vários outros processos. Exemplo, vou promover. Será que essa pessoa está pronta? Ela tem repertório comportamental para se tornar um bom líder? Ou preciso desenvolver competências de liderança, né? Eu faço muitas mentorias hoje e que eu não abro mão. Todos os meus processos, seja de recolocação, mentoria ou seleção, eles incluem o uso de testes psicológicos, justamente para me dar um direcionamento daquilo que funciona. São métodos validados cientificamente. E cabe a gente dizer também que, embora existam recursos disponíveis que não são validados cientificamente, aqui eu vou falar dos testes de capricho, né? Alguns clientes falam, mas existem testes mais baratos. Sim, mas não trazem cientificidade. E eu respeito muito a avaliação psicológica por isso. Dificilmente eu erro num diagnóstico quando eu vou dar uma devolutiva, justamente porque a pessoa se reconhece naquele instrumento que passou por todo um estudo antes de ser validado e de ser submetido a uso, né? Acho que é mais ou menos por aí. Quer dizer, em várias situações, não somente a seleção, né? Você citou aí a situação do desenvolvimento, eles te ajudam na leitura da pessoa e vão contribuir muito na promoção do autoconhecimento para ele, né? Para ele se conhecer melhor. Que é o primeiro passo de qualquer processo. De qualquer processo de desenvolvimento. Exatamente. Ana Cristina, vamos falar um pouquinho sobre métodos projetivos, né? Você é uma referência em estudos de testes projetivos como Rorschach ou Rorschach, né? Uhum. Então, no mundo cada vez mais digital e com testes de autorrelato em alta, qual que é a relevância desses métodos com esta profundidade como um teste projetivo? Vamos lá, Ana. Essa é uma pergunta interessante, porque as pessoas acham que eles podem ser intercambiáveis, né? E se eu tenho um teste que a própria pessoa pode responder sozinha, por que eu vou aplicar um teste que eu preciso de um treinamento árduo para aplicar de maneira padronizada, né? Para não correr o risco de fazer perguntas inadequadas, de saber esclarecer durante essa aplicação sem induzir essa pessoa, né? As pessoas pensam, um instrumento de autorrelato é muito melhor, né? Muito mais rápido, mais fácil. Mas são lentes diferentes. O que um avalia, o outro não avalia. São coisas bem diferentes, né? Enquanto o autorrelato é a própria pessoa que responde, e daí ela fala de questões do dia a dia, do cotidiano dela, das coisas que ela tem consciência, do que ela é capaz, de como ela enfrenta os desafios profissionais, acadêmicos, interpessoais no dia a dia, diante de contextos simples, familiares e onde normalmente ela sabe o que é esperado dela. Quando você coloca a pessoa para responder um teste de Rorschach, você coloca a pessoa num contexto ambíguo, né? De formas ambíguas, cores intensas às vezes. E aí, como a pessoa lida com esse tipo de situação? Onde ela não sabe o que é esperado dela, onde ela é colocada num contexto que gera um pouco mais de estresse, porque nesse contexto ela não tem muitos limites pré-estabelecidos formalmente, socialmente, do que seria esperado, né? O que seria esperado da montagem de uma pirâmide colorida de Pfister, que tem mais de 1000 quadrículos, para que eu seja a genitora mais adequada para ficar com as crianças. O que eu respondo nas manchas de tinta para que eu seja considerada uma pessoa inimputável, insana mentalmente, para não responder criminalmente pelos meus atos, né? Então, eu coloco a pessoa diante de um contexto onde ela não tem muita noção do que seria esperado dela.
E a neuropsicologia, né, as ciências neuropsicológicas, ela explica isso, né? Quando você responde o autorrelato, você utiliza mais as funções corticais do hemisfério esquerdo, né? Que é onde demanda mais raciocínio lógico, coerência, né? E não evoca tanto questões emocionais. Uhum. Quando eu coloco a pessoa para responder o Rorschach, ela busca as funções que são mobilizadas são as funções subcorticais do hemisfério esquerdo, que é onde fica as nossas capacidades ali, as nossas habilidades, o que a gente desenvolveu para regular as emoções, para lidar com situações ambíguas, mais estressantes, tensas, conflituosas. Então, é nessa área que vai buscar a resposta. Então, o Rorschach, né, ele é específico para esses contextos, né, onde eu lembro que ela falou de um líder, né, eu aplico testes para saber se essa pessoa vai ser um bom líder. Com os projetivos, eu sei se ele vai ser um bom líder num contexto de muita pressão, de estresse, de conflito, porque ele pode ter todas essas competências e ter um autorrelato impecável. Uhum. Mas aí ele se encontra diante de... E quando ele vai fazer, por exemplo, né, um exemplo fictício, ele vai fazer uma técnica projetiva como Rorschach, às vezes o desempenho dele é restrito, é pouco produtivo, é meio rígido, parece que não flui muito. Toda aquela competência que ele tem, né, no dia a dia, para o autorrelato, não aparece no Rorschach, né? E nesse sentido, você tem duas lentes e, portanto, compreensões diferentes, né? Então, é importante porque às vezes as pessoas acham que ele está precisando desenvolver competências, porque nesse contexto ele não está dando conta da situação, então ele precisa melhorar as competências. Não, as competências ele já tem. Ele precisa aprender a regular as emoções, né? Ele precisa desenvolver mais flexibilidade cognitiva. Então, são coisas muito diferentes, né? Encaminhamentos muito diferentes e mais justos, neste caso. Muito bom, muito bom. Eu quero continuar neste contexto te perguntando se a tecnologia e a inteligência artificial podem ser aliadas. Com certeza. A tecnologia, a inteligência artificial tem colaborado muito na capacidade de desenvolver índices mais avançados, mais complexos com esses instrumentos, né? Tem facilitado a gente olhar se existe uma equivalência entre o instrumento aplicado no lápis e papel presencialmente ou aplicado remotamente, né? Então, hoje a gente tem uma técnica projetiva que pode ser aplicada já remotamente, né? Você pode acompanhar o seu cliente de um outro estado respondendo pirâmides coloridas de Pfister, por exemplo. E já existe também um programa de aplicação do Rorschach também remoto, mas esse está ainda, né, vai demorar um pouco, ele está em desenvolvimento ainda. Muito bom. Obrigada, Ana. Quero perguntar para a Simone agora mais para o campo da organizacional, né? O teste entrega dados, mas o psicólogo entrega interpretação, né? Como que a gente pode transformar resultados em insights para o desenvolvimento de pessoas no mundo organizacional? Excelente pergunta. E eu acho muito interessante deixar claro aqui o quanto é importante a gente estudar, compreender não só da ferramenta, mas também compreender do mercado, compreender o contexto. Não é só o teste psicológico que vai determinar ou até rotular, né, numa situação, Isso. dependendo se ele for mal aplicado ou por um profissional não tão capacitado. Eu quero lembrar aqui, para que fique mais claro para as pessoas que estão nos escutando, de um exemplo que eu vivenciei. Eu fui convidada por uma indústria farmacêutica para fazer a avaliação de todos os líderes, porque a gente estava iniciando um PDL, que é um Programa de Desenvolvimento de Liderança.
E tinham 2 pessoas que eu avaliei que eram gestores comerciais. E esses 2 gestores, de acordo com os padrões dos testes, tiveram resultados diferentes. Eu poderia, claro que eu não vou entrar em detalhes e muito menos expor, né, a situação, mas eu poderia, por exemplo, aprovar um e reprovar o outro, visto que um tinha uma competência mais clara comercial que o outro. E era um projeto de desenvolvimento, ou também, se eu percebesse que a pessoa não tinha potencial para ser desenvolvida, de desligamento. Não é o objetivo inicial, mas isso poderia acontecer. E, na verdade, um atuava no segmento farma, que era um segmento para a indústria mais agressivo, e o outro atuava num segmento hospitalar, ou seja, ele tinha que ter competências, habilidades para lidar com questões mais burocráticas. Eles eram bem diferentes e aplicando o mesmo teste nos dois, se eu tivesse, né, não tivesse feito uma leitura de cenário, de mercado, não tivesse entendido o contexto do meu cliente, eu poderia dizer que aquela pessoa menos agressiva, digamos assim, numa venda, menos persuasiva, menos comunicativa, seria inadequada. Só que, na verdade, ele precisava de quais competências? Habilidades de organização, de planejamento, para lidar com licitações, é outro processo. Então, isso é algo que só o psicólogo pode trazer. É o que a gente fala de uma análise crítica. E que a IA, por exemplo, já emendando a sua pergunta aí em relação a Ana, a IA não vai conseguir nos superar ainda, né? Pode ser que no futuro esse podcast fique desatualizado. Mas essa é uma análise que, se a gente definir parâmetros, cabe ao psicólogo fazer essa análise completa de todo o contexto e, mais do que olhar exatamente os dados, olhar como é que aquele teste vai ser interpretado de acordo com todos os fatores envolvidos. E aí, dessa forma, a gente não rotula. É muito respeitoso e é muito bem aceito pelas organizações que se permitem um processo mais profissional. Eu falo muito para os meus analistas, falo sempre a vida inteira, que nenhum teste seleciona ou indica ou reprova ninguém. Às vezes eles trazem para mim, o resultado da avaliação apontou tal característica. E eu pergunto, e como você viu isso na entrevista e na sua investigação? Né? Porque o teste realmente não reprova e também não aprova. Exatamente. Mas ele nos dá pistas. Isso. Né? Se você me permite um complemento, é por isso que a gente tem que usar testes psicológicos cientificamente validados. Uma coisa que me tira, eu sou uma pessoa normalmente calma, mas o que me estressa é receber uma devolutiva, por exemplo, de um cliente que eu esteja apoiando numa transição de carreira. Simone, eu recebi um feedback de que eu fui reprovado no processo depois de um teste que fizeram comigo. Eu falo, que teste é esse que reprova? Fizeram, desculpa, gente, fiquei bravos não, mas eu vou citar nomes. Fizeram o Eneagrama. Eneagrama não é um teste psicológico. Eu sou o tipo tal. Eu sou o tipo tal, o número tal, mas quantas sessões você fez para que você identificasse com aquele perfil? Todas as ferramentas, elas contribuem muito com o autoconhecimento, mas se ela é utilizada para tomar uma decisão, e essa é uma preocupação que a gente tem também em relação à psicologia organizacional, de colocar testes logo no início do processo. É uma das coisas que mais se ouve, por exemplo, reclamações em LinkedIn, sequer conversaram comigo, me mandaram uma bateria de testes que eu fiz durante uma manhã toda e eu fui desclassificado. Então, a gente tem que tomar cuidado não só com a humanização da utilização dessas ferramentas, que sim, ainda bem, nós temos muitos recursos online que faz a gente ganhar tempo com uma correção informatizada, mas a gente precisa preocupar também qual é o critério de escolha desse teste ou deste instrumento e o quanto ele vai colaborar e não determinar o processo. E eu também gosto, seguindo o que você está dizendo, eu também gosto de dizer, você não é tipo tal e nem perfil tal. Você é isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Sempre. E também em que contexto, né? Porque nós somos diversos e de acordo com o contexto em que estamos. Perfeito. Exatamente. Então, para Ana Cristina, agora uma pergunta, né? A ciência e a prática, eu acho que ela tem muito a ver com o que a gente acabou de falar, elas precisam caminhar juntas, né? Então, qual que é o erro mais comum que um profissional comete ao aplicar um teste validado sem a devida formação? Bem,
Se a gente pudesse falar uma só, né? Eu posso listar aqui várias, Ana. Eu acho que uma dessas coisas é o contexto, né? As pessoas não consideram o contexto às vezes. Por exemplo, né, voltando àquela ideia de um autorrelato brilhante, saudável, adequado, e depois eu tenho ali um projetivo, né? Mais restrito, pouco produtivo, desorganizado às vezes, né? Na clínica isso tem um sentido, né? Muitas vezes a gente pode levantar hipóteses de de repente, um transtorno subjacente, né? Traumas que não foram ressignificados e que normalmente só aparece diante de algum gatilho, né? E esses traumas estão justamente, né, na região onde os métodos projetivos buscam as respostas, né? Já no contexto jurídico, quando eu tenho essa discrepância entre os resultados, a hipótese já é outra, né? Eu já tenho a hipótese de uma provável dissimulação, onde uma pessoa quer passar uma imagem muito melhor do que realmente como ela é, como ela se comporta na relação com as pessoas, no dia a dia, como ela toma as suas decisões, enfim, como ela reage. Então, acho que desconsiderar o contexto, né? Desconsiderar as características do avaliado. Não dá para a gente aplicar testes verbais complexos num imigrante que não tem muito domínio da língua. Ou, de repente, fazer alguma técnica projetiva que demanda uma destreza, né, manual, que vai implicar num desempenho ali inadequado em função da falta dessa destreza, né? Ou, às vezes, a pessoa que tem um baixo nível de escolaridade, às vezes dificuldade de leitura, ou até mesmo limitação na visão, aí você vai dar um teste gigantesco para ela ler e responder em formato de escalas, né? Além disso, tem também a pessoa não considera o multimétodo, né? Que é entrevista, que é observação do comportamento, como você e Simone estavam comentando, né? Não considera tipos de instrumentos diferentes, né? E assim vai terceirizar, né, o diagnóstico ou a decisão para um software, né? Terceirizar essa decisão por uma IA, né? Onde a decisão vira um algoritmo e não uma decisão ética, respeitosa, considerando todas essas questões, né? Em relação às pessoas, né? Mas a gente poderia dizer mais algumas, mas eu acho que essas são as que eu estou lembrando aqui agora, que eu acho que podem ser as mais importantes aí. Neste contexto, a formação do psicólogo, ela é fundamental. Fundamental. Né? É só com muita preparação, com muito aprofundamento, que ele vai conseguir fazer as leituras, selecionar os instrumentos que ele vai utilizar, fazer a análise desse sujeito como um sujeito inserido num contexto. Num contexto, né? Então, a gente ressalta essa importância da formação do psicólogo para isso, para utilizar, porque sem a formação, no mundo da internet, você faz testes e puxa o relatório, né? O relatório, isso já tem. Então, a gente tem o que é diferencial, né? O que nem tecnologia, nem internet... A tecnologia ela é muito boa, né? Ela acelera o processo, ela corrige, né? Levanta dados quantitativos numa rapidez gigantesca, pode trazer ali um guia interpretativo, você pode desenvolver hipóteses, mas o raciocínio clínico é do psicólogo. Quem toma as decisões, né, com base em todas as questões que estão envolvidas, né, é o psicólogo. E quem responde por essas decisões e esses resultados é o psicólogo, né? É o psicólogo, isso mesmo. Muito bom.
Me fez lembrar o palográfico, né? Que antigamente a gente contava palo por palo, né? Quem nunca, né? Sim. E hoje não precisamos mais disso. Então a tecnologia vem para auxiliar, sim, mas ela não substitui a formação, né? O psicólogo que faz a análise, Uhum. nunca. Simone, no ambiente de trabalho atual, né? Muita gente ainda teme julgamento durante as avaliações. A gente já falou um pouquinho disso, mas eu queria te perguntar um pouco mais, assim, como é que você usa testes para construir processos de feedback? Excelente. Na verdade, eu acredito que o teste, eu gosto muito de usar essa metáfora, ele compõe um quebra-cabeça. Eu nunca vou utilizar só o teste, ou só a entrevista, ou só a minha observação. Eu vou juntar tudo para montar um quadro que seja coerente. Para que as pessoas fiquem com menos receio, não se sintam rotuladas, ou até sintam talvez uma necessidade de tentar burlar o teste. Claro que a gente hoje tem ferramentas que nos mostram se isso acontecer. Mas uma coisa que eu tenho como prática é deixar claro para a pessoa por que ela está sendo submetida àquilo e o que é que ele avalia, para que ela participe do processo e compreenda a importância. Já que você citou sobre o polográfico, por exemplo, né? Um teste muito antigo, para quem não conhece, é aquele famoso teste dos pauzinhos. E o polográfico, que ainda é um teste que está em utilização, é muito utilizado na área organizacional porque ele tem um preço muito acessível e traz resultados que são interessantes. Se eu botar uma pessoa para fazer um teste polográfico e falar, senta aí e faça pauzinhos como modelo, né? Claro que não é essa a instrução, mas a pessoa vai dizer, o que esse pauzinho vai falar sobre mim? Qual é a necessidade disso? E ela não vai entender o sentido. Então, a primeira forma é a gente acolher a pessoa e deixar claro para ela por que ela está fazendo aquele instrumento, qual é o objetivo dele, e o quanto é importante que a pessoa responda como ela realmente é, não como ela gostaria de ser ou como os outros a veem. Eu percebo numa devolutiva e num feedback que quando esse processo inicial ele já é respeitoso, é natural que a pessoa se identifique sem nenhum tipo de resistência. E eu também tenho cuidado de ter sempre nas minhas devolutivas uma caixinha de lenço. Eu não atuo na área clínica, meu objetivo não é despertar emoções, mas é natural que no momento de devolutiva as pessoas realmente se emocionem. E é uma das partes mais lindas do meu trabalho, porque elas falam, eu sou exatamente assim. Como é que você conseguiu me enxergar dessa forma? Aí eu falo, não fui eu que enxerguei. Você Psicólogos não têm bola de cristal. Você respondeu os instrumentos sendo muito sincera. Quando eu juntei todos os instrumentos, porque também nunca é um só, e montei o quebra-cabeça, considerando sua experiência, considerando o cenário, a gente chegou nesse resultado. Então, isso diminui a resistência e faz com que a pessoa se identifique e se emocione para que a partir dali ela possa tomar melhores decisões, seja sobre o desenvolvimento dela, sobre a escolha profissional, direcionamento de carreira ou qualquer outra situação nesse tipo, né? Muito bom. Agora eu vou trazer um tema para as duas, para poderem à vontade responderem. Hoje se fala muito sobre saúde mental nas empresas, com a NR1, né, chegando aqui, mas pouco se sabe sobre o que realmente coloca em risco o sujeito neste mundo organizacional, né? Como é que os testes psicológicos podem ajudar a revelar esses aspectos invisíveis de sofrimento mental? É com você, Simone. É a Vamos sua lá. área. E eu quero deixar registrado que eu acho um avanço enorme o governo olhar para um ambiente de trabalho e tentar cuidar da saúde mental das pessoas de uma forma diferente, porque já se sabe que a gente tem muitos afastamentos por saúde mental. E uma forma do governo de diminuir esses afastamentos e até custo, né, que gera a ausência desses trabalhadores em produtividade, é a gente cuidar do ambiente. Então, o que a atualização da norma regulamentadora 01 traz? Como as empresas, a partir de agora, precisam se atualizar para cuidar do ambiente, proporcionar um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam bem,
bem, possam ser produtivas. E aí é muito interessante falar de teste nesse momento, porque existe uma diferença entre avaliações individuais e avaliações coletivas. Então, para uma melhor implementação da norma regulamentadora, pensando em prevenir riscos psicossociais, que riscos seriam esses? Um risco de um líder, por exemplo, que gera muito estresse, um risco de uma sobrecarga operacional, de um trabalho muito monótono. Isso a gente não vê necessariamente nas escalas individuais. Aqui os testes, eles podem vir como um apoio, mas a preocupação muito maior é como está o ambiente e não o indivíduo, o sujeito. Por isso a gente tem que tomar cuidado, porque se as pessoas interpretarem que é o teste psicológico que vai determinar se aquela empresa está oferecendo risco psicossocial ou não, a gente foge um pouco do objetivo e da proposta do governo, que é identificar o ambiente e relações de trabalho que não sejam adequadas para uma boa produtividade e que proporcionem uma saúde mental e bem-estar no trabalho. Né? E antes que se pense que saúde mental e bem-estar no trabalho é mimimi ou qualquer coisa do tipo, pessoas que são mais produtivas, estão adequadas, trabalhando bem, num lugar onde elas podem usar as suas competências, elas são mais produtivas e elas dão muito mais lucro para as empresas. Então, não é só uma questão de cuidar da saúde mental, que já deveria ser o mínimo necessário, uma obrigação de toda empresa, mas que se não tiver uma fiscalização para saber se aquele ambiente é propício para que ela trabalhe bem e se sinta bem, né, no ambiente de trabalho, que a gente passa às vezes mais tempo até do que com a nossa própria família, o governo precisou, num conjunto, né, tripartite ali, governo, empresários e empregadores, pensar em formas de se avaliar ambientes profissionais para que as pessoas tenham o mínimo necessário para que elas sejam produtivas e possam viver bem essa harmonia com o trabalho. Então, apenas reforçando o que você está trazendo é que a avaliação do psicossocial, né? Isso. Ela é uma avaliação coletiva. Perfeito. Né? Não é um teste psicológico individual, porque ela precisa identificar o ambiente, né? Se esse ambiente é opressor, se tem assédio, se tem estresse, e se o colaborador percebe esse ambiente como estressor ou não. Exatamente. É isso? Perfeito. Até porque não se tem controle sobre como é que essa pessoa chega para o trabalho. A gente não sabe se ela foi atendida bem pelo SUS, o quanto tempo ela ficou no ônibus, que são coisas que também trazem uma pessoa que pode levar certo sofrimento para o trabalho, mas não estou falando da pessoa específica. Se a Ana tem tendência à ansiedade, ou estresse, ou depressão, eu quero saber o quanto o líder daquela pessoa está acolhendo ela para que ela não desencadeie lá situações estressantes. Como é que é a segurança psicológica desse ambiente, o quanto ela pode ser ela mesma, o quanto ela pode correr riscos interpessoais, como diria a Amy, né, que é a autora aí da teoria de segurança psicológica, contribuir com a empresa para que essa empresa possa, de fato, chegar a uma inovação. Como é que lidam com erros lá? Então, tem toda uma questão que não é individual. É realmente estrutural. E o objetivo é entender como é essa estrutura e não como é cada pessoa numa avaliação dessa. Então, num diagnóstico, caso se obtenha, né, exemplos individuais, isso tem que ser anônimo. Porque o interesse não é saber o que cada um tem nesse sentido, mas o que o coletivo está trazendo, o que aquele ambiente proporciona. Muito bom. Essa pergunta, eu acho que sim, pode ser respondida pelas duas, né, Ana e Simone. O que um laudo psicológico, com que olhar que nós temos que enxergar, né? Que lente que nós precisamos colocar para avaliar um laudo psicológico sem entendê-lo como um rótulo? Eu acho que daí a gente poderia também falar, se produz muitos laudos psicológicos nas avaliações psicológicas e elas têm finalidades diversas, né? Para um procedimento bariátrico, por exemplo, para porte de arma, Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também e como que deve ser percebido esse relatório.
Primeiro, o laudo, ele tem que ser focado nas demandas específicas. Sim, é um Então, laudo para aquela coisa. para aquela demanda específica, né? Então, não Certo. adianta uma professora falar assim, esse menino está dando muito problema, leva ele para fazer uma avaliação psicológica, né? Ou um juiz, de repente, fala, deixa eu ver o que tem de psicológico nessa pessoa. Isso não é demanda específica, a gente precisa entender quais são as questões específicas que estão por detrás, né, dessa necessidade de uma avaliação psicológica, né? Então, a criança, ela ficou agressiva, ou ela não tem conseguido mais prestar atenção como prestava anteriormente, né? Não está rendendo aqui na aula, tem alguma estratégia mais adequada para essa criança, né? O juiz, às vezes, é importante que tenha os quesitos, né? Que tenham as questões que sejam avaliadas, que possam ajudar a pessoa a tomar decisão. Então, essa é a primeira etapa. Então, eu não posso, né, fazer um laudo que vai expor a pessoa com coisas que ela nem sabia que estava sendo avaliada. Então, para que isso não gere rótulos, né, a pessoa ela sabe, eu estou sendo avaliada em função dessa questão e que essa questão é importante nesse contexto e tem essa importância nesse contexto e que esse laudo não vai descrever o perfil dela em outros contextos, né? Não vai avaliar o quanto ela é ajustada ou desajustada com a família, com os amigos, de repente no trabalho. Cada um tem o seu contexto específico e a pessoa ela tem o direito de saber, né, essas questões que a Simone colocou aqui brilhantemente, quando ela falou quando vai fazer a devolução, né, ela usa toda essa contextualização, né? Claro que, de repente, a pessoa se vê e fala, mas isso sou eu e eu funciono assim em outros contextos. Mas é importante a gente deixar claro que foi avaliado nessa questão específica. Eu brinco com os meus alunos e falo assim, você não vai num laboratório fazer um exame e fala assim, eu vim fazer um exame de sangue. O médico, ele solicita quais exames são necessários, né? Porque ele tem as hipóteses. Hipótese Né? diagnóstica, não é Ele isso? tem as hipóteses diagnósticas e que esclarecimentos vão ser importantes para ele definir a atuação dele a partir dali, né? Então, aquele exame só serve para aquela questão, né? Não serve para outras questões. Se fossem outras questões, ele ia pedir outros exames, outras avaliações, né? Então, é super importante essa contextualização, né? Esse respeito, né, de esclarecer a pessoa do que está sendo avaliado e o que isso implica no contexto que ela está sendo avaliada, tá? Usar uma linguagem acessível, né? Não usar uma linguagem técnica, difícil, inacessível para o avaliado, né? Eu acho que é fazer toda aquela questão de contextualização, de consideração do cliente e as habilidades que ele tem, né? De integrar multimétodos para verificar, porque, como gerente, não falta competência nele. Se eu disse do gerente que tem um autorrelato muito adequado, né? Ou um líder que tem as competências no instrumento de autorrelato, mas aí a pessoa toma a decisão de falar do resultado de um outro teste que é o Rorschach, de repente, né? Não, as competências dele estão ali, né? Ele sabe administrar as situações nesses contextos, mas neste contexto, que é um contexto, de repente, onde essa empresa está inserida, de muita pressão, estresse, desafios cotidianos, pode ser que ele tenha um pouco mais de dificuldade de expressar todas essas habilidades e essas competências que ele saberia mostrar no dia a dia diante de contextos menos conflituosos, de repente. Né? Então, é isso, essa contextualização, essa consideração pelo que essa pessoa é capaz de fazer,
todo esse esclarecimento torna o laudo uma ferramenta para que a pessoa decida a partir daí, né, que legal, eu quero desenvolver melhor isso, eu quero aprender a lidar melhor com isso, ou realmente isso não é uma situação em que eu quero estar envolvido e não preciso desenvolver essas habilidades, de repente, né? Então, acho que isso é um bom começo. Muito bom. Quer falar um Sobrou pouquinho pouca sobre coisa isso? para mim, né? Ela já foi cirúrgica no que ela fala em relação a considerar contexto e uma linguagem acessível. Aqui eu quero contribuir trazendo o quanto é importante a gente saber que aquele laudo ele se refere a um momento. Não é uma fotografia, não é um diagnóstico definitivo. Então, nós, psicólogos, temos que ter muita responsabilidade ao produzir um documento que vai ser utilizado para que outra pessoa tome decisão, de reunir as informações numa linguagem simples, mas de deixar claro que aquela decisão vai ser tomada por outra pessoa. A gente só reúne os instrumentos, faz a interpretação, facilita a leitura e monta o quebra-cabeça, como eu trouxe anteriormente, para que a pessoa tome decisão. E eu gosto de, durante a aula, né, como professora de avaliação psicológica no contexto organizacional, eu gosto de mostrar uma metáfora. Se você estiver diante de 4 portas e eu falar, escolhe uma para você entrar, o que você vai me perguntar antes de brincar de escolher? O que tem por trás de cada porta? Então, para eu saber se eu vou escolher uma pessoa para um determinado cargo, qual é o colaborador que eu devo promover, eu preciso saber o que cada um tem para me oferecer. E o psicólogo, ele reúne essas informações e fala, atrás da porta A tem um sujeito assim, 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 assado. Atrás da porta B tem uma pessoa com essa competência. Em contrapartida, ela precisa desenvolver essa competência melhor. E aí, olhando os dados, a pessoa que vai tomar decisão é o cliente. Então, a gente apoia num processo muito respeitoso, muito ético, e que não visa o rótulo, e sim a colocar luz sobre aqueles fatores para que sejam tomadas decisões mais assertivas. E com certeza as pessoas têm muito mais aspectos positivos, né, a serem realçados do que limitações ou necessidades Sim. de desenvolvimento. E eu acho que o laudo também deve refletir isso, né? Que bom. Bom, a gente percebe, assim, ouvindo vocês nessa conversa tão gostosa de um tema tão importante, o quanto avaliar vai além de medir. Avaliar implica em compreender histórias, compreender contextos e comportamentos com muita responsabilidade, né? E quando o profissional une a técnica, a ética e a sensibilidade, o teste deixa de ser um número e vira uma ferramenta de transformação. É justamente este olhar mais profundo que o IPOG valoriza em suas formações. A pós-graduação em avaliação psicológica, coordenada pela professora Ana Cristina Rezende, né, e com a participação da professora Simone Jaime no corpo docente, foi pensada para quem quer dominar a aplicação e a interpretação dos testes com rigor científico. O curso está disponível nas modalidades presencial e online ao vivo, com práticas supervisionadas e discussões de caso. Então, se você quer se aprofundar nesse universo, que eu acho delicioso, é só acessar o site do IPOG por meio do link que está na descrição desse vídeo ou apontar a câmera para o QR Code na tela. Que conversa boa, né? Eu acho que falar daquilo que a gente gosta, que a gente vive, que a gente pratica, é muito gostoso, é muito inspirador. Vocês querem trazer mais alguma mensagem, alguma coisa que vocês querem complementar? Bem, eu acho que eu queria só reforçar a questão, né, do curso de avaliação psicológica. O mercado está aquecido para receber esses profissionais, que são profissionais que sabem tomar, que aprendem, né, a tomar decisões ou que desenvolvem, né, melhor essa habilidade de tomar decisões com base científica, né? E que são profissionais que podem estar inseridos em qualquer contexto, porque o curso de avaliação psicológica, ele vai ensinar a pessoa a realizar esse processo de avaliação nos mais variados contextos.
e com isso ele aprende a ter essa visão multimétodo, a considerar contexto em várias situações diferentes. Pode citar alguns para nós? Por exemplo, né, no contexto clínico, organizacional, no contexto forense, de cirurgias. Escolar. O escolar, ele está mais embutido ali na orientação profissional e reorientação de carreira. Certo. Tá? Mas tem a avaliação neuropsicológica dos transtornos cognitivos, dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? E nesse sentido, o curso de avaliação, ele abre as portas do mercado, porque você se torna apto a avaliar independente do contexto, né? Você vai desenvolvendo essa habilidade a cada contexto em que você vai trabalhando isso de maneira diferente, né? Então, nesse sentido, nós temos duas vias, né? Ou o curso presencial de pessoas que têm necessidade mais de mão na massa, de pegar nos instrumentos, de ter o contato e de sair e assumir esse papel de agora eu estou aprendendo, ou de pessoas que se organizam também muito bem de maneira online, ao vivo, e que, ao mesmo tempo, elas também não têm muita necessidade de repente, estar com a mão na massa, de repente um vídeo de como aplica o teste, ou o professor mostrando ali na hora, para ele é suficiente, e tem a questão da discussão de casos mais complexos, né? Então, são duas vias diferentes que a pessoa pode escolher. E eu gosto muito de realçar que a última pesquisa do Conselho Federal de Psicologia, o último censo de psicologia, mostrou que um dos principais cursos profissionais, né, que tem essa percepção de que o seu trabalho é decente, são os profissionais que trabalham com avaliação psicológica. Trabalho decente está relacionado com pessoas que se sentem remuneradas de maneira justa, que se sentem reconhecidas e que têm qualidade de vida no seu trabalho, né? Então, os profissionais da avaliação psicológica, eles se destacaram aí em relação aos outros profissionais, justamente porque abre espaço para a pessoa tomar decisões e trabalhar em diferentes contextos. Eu acredito que atuar com autonomia, assim, com possibilidades financeiras, inclusive, né? Muito bom saber disso, né? Para complementar, é importante deixar claro que teste psicológico é de uso exclusivo do psicólogo. Existem outras ferramentas, por exemplo, inventários comportamentais, que podem ser utilizados, né, por outros profissionais, mas teste psicológico é para psicólogos. Se você é psicólogo, não perca a oportunidade de estudar e aprofundar sobre o tema. Após a avaliação psicológica, eu tenho contato com os alunos, eles são muito satisfeitos de poderem aprender, de fato, a atuar, o que numa preparação só de graduação nem sempre te permite entrar em tantos detalhes de uso de testes. E se você não é psicólogo e achou interessante tudo que a gente trouxe dos benefícios, contrate um profissional que é psicólogo e que vai lidar com essas informações de forma muito respeitosa e ética, não recorrendo a testes que eu chamei aqui de capricho ou coisas do tipo, porque é uma ferramenta maravilhosa que, se bem utilizada por profissionais sérios e capacitados, tem muito a agregar nas organizações. Muito obrigada, meninas. Realmente é um privilégio dividir esse espaço com vocês e com cada pessoa que acompanhou o episódio até aqui. Se essa conversa te faz repensar o papel da avaliação psicológica, compartilhe com seus colegas, com seus alunos, com as suas equipes. Nos siga nas redes do IPOG, se inscreva no canal e conte pra gente o que achou desse episódio. Eu sou Ana Lúcia Pita, este foi mais um IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Grande abraço e até a próxima!